Eu tenho certeza absoluta que você já viu um filme, uma série, um desenho animado, já jogou um videogame, viu um anime que seja, na qual você ficou encantado não só pela história, não só pelos personagens, mas sim no quão rico aquele universo, aquele mundo criado conseguiu ser. Claro que isso tudo é bastante pessoal e varia de pessoa para pessoa, mas eu devo dizer que no dia 17/7 de 2020, uma dessas obras foi lançada para alegrar a minha vida. Estamos falando, é claro, de um dos melhores jogos que pelo menos eu já joguei, Ghost of Tsushima, ou O Fantasma de Tsushima. Um jogo que não é só bom, mas tem um universo especialmente imersivo. E relaxem, isso aqui é um cenário provisório, tá bom? Inclusive essa câmera também é provisória, eu ainda tô me entendendo, eu sou tipo um velho com tecnologia, então não reparem na bagunça, tá bom? Pra você que não conhece Ghost of Tsushima, eu só vou dar uma sinopse rápida. A pequena ilha de Tsushima, que é uma ilha dentro de uma ilha, né, no caso do Japão, acabou de ser invadida pelos mongóis no ano de 1274, no auge da era dos samurais. Inicialmente, os honrados e tradicionais samurais são quase erradicados pela invasão mongol e cabe a um homem, Jin Sakai, impedir essa invasão e impedir que ela se alastre para a ilha principal. Mas para isso, ele aprende que para lutar contra esse inimigo, ele terá que usar as armas deles contra eles próprios. Ou seja, o samurai que sempre deve lutar de maneira honrada e correta, agora se vê obrigado a se tornar um fantasma e matar as pessoas silenciosamente, como se fosse um vulto da noite. Algo extremamente desonrado para um samurai. E o jogo é extremamente bom nesse sentido, em mostrar, né, a turbulência mental do Jin enquanto ele tem que fazer essas coisas que vão contra o código que ele jurou seguir. E a quest principal desse jogo é excelente, várias missões marcantes, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque eu acho que você meio que já sabe. Eu poderia gastar horas aqui falando do combate, assim, muito gostoso desse jogo. Eu literalmente entro nesse jogo de vez em quando só pra matar uns mongóis por aí, porque simplesmente é muito divertido balançar sua espada nesse jogo. Mas uma das coisas mais interessantes que eu comecei a perceber jogando esse jogo é que ele coloca a arte acima da forma. Se a gente pegar, por exemplo, a Floresta de Red Dead 2, que é um jogo que foi lançado 2 anos antes, mas é reconhecido pelo mundo por ser lotado de vários detalhezinhos. Quando você anda numa floresta do Red Dead, você se sente de fato andando em uma floresta, as flores, as árvores têm texturas que elas deveriam ter, mas a vegetação de Ghost of Tsushima, ela é muito mais artística do que realista. Esses campos de flores brancas na qual você cavalga numa cena cinematográfica incrível, elas não se comportam como uma vegetação de fato, e sim algo que compõe exatamente uma cena cinematográfica, uma obra de arte. E não demora muito para você começar a perceber que essa beleza e essa preferência vai para as suas missões, principalmente as missões secundárias. Quando a gente está falando de um jogo mundo aberto, como que os desenvolvedores desse jogo vão fazer seus jogadores explorar esse mundo que eles passaram horas e horas programando e lapidando? Como eles vão, entre aspas, nos forçar a conhecer esse mundo à nossa volta sem realmente parecer que eles estão forçando? É aí que entra o valor de missões secundárias, que são missões que muitas vezes te levam em locais que você não exploraria pela quest principal, também objetos colecionáveis que a maioria dos jogos de mundo aberto tem, blá blá blá. Mas tem uma situação que aconteceu comigo que eu acho que muitas pessoas podem se relacionar. Até um tempo atrás, era uma pessoa extremamente viciada em fazer a quest principal e depois só curtir o jogo quando tiver zerado e tal, porque eu sou meio ansioso. Mas quando eu joguei Horizon Zero Dawn, aconteceu um momento bem interessante, onde tem um momento lá que Aloy, ela vai pra uma arena que tem um bicho extremamente forte, poderoso pra caralho, e eu não conseguia matar esse bicho de jeito nenhum. Aí eu fiquei muito frustrado e falei, mano, não é possível, tá ligado? Tem que ter pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Então eu fui ver um vídeo do BRKS Edo fazendo essa missão e ele simplesmente obliterou esse monstro em uma jogada porque ele tinha flechas explosivas. Flechas essas que provavelmente ele só obteve porque ele fez missões secundárias ou ele chegou em algum lugar do mundo que tinha isso, que eu não tinha chegado porque eu só me preocupava com as quests principais. Então eu fui onde tinha flecha explosiva, fiz uma missão secundária, sei lá, que se foda, cheguei no bicho e
matei ele facilmente. O que eu tô querendo mostrar aqui é que fazer missões secundárias e conhecer esse universo faz com que você seja recompensado. É isso que os desenvolvedores querem que você faça. Uma das formas que Ghost of Tsushima faz você explorar o jogo, atiçar a sua curiosidade, é simplesmente quando você tá andando, você vê um passarinho amarelo voando e por ele se destacar na sua tela, da maioria dos cenários que você vai ver, você começa a seguir ele e ele te mostra um pilar da honra, que tem basicamente uma skin para sua espada. Ela não muda em nada, ela não dá atributos e tudo mais, ela é só estético, mas atiçou a sua curiosidade e fez você conhecer um pouquinho mais desse mundo. E existe uma espada específica, o Demônio do Crepúsculo, onde você chega basicamente numa ilhota e vê pessoas mortas diante desse pilar, diante dessa espada. E o jogo não te fala absolutamente nada, ele não coloca uma carta no chão, não coloca um aviso, e você só tem que imaginar o que aconteceu, se pessoas lutaram para ter essa espada e ela ainda tá aí, ninguém conseguiu pegar ela, fazendo sentido o nome, o Demônio do Crepúsculo, né? Ela é tão bizarra que ela fez as pessoas se matarem e ela ainda continua lá. Isso é algo que eu tô inventando na minha mente e olha só o quanto a gente viaja. E uma coisa interessante para demonstrar a atenção de detalhes dos desenvolvedores nesse jogo são os santuários da raposa, aonde ao invés de um pássaro, agora uma raposinha aparece e chama sua atenção para você seguir ela. Seguindo ela, você chega até um santuário, uma estátua de pedra da raposa. Então, quando você honra esse santuário, você abre mais espaço de amuletos para você ter, às vezes você ganha amuleto. Sendo que interessante aqui é que, se você perceber, o protagonista, ele aplaude e depois medita. E isso é uma técnica budista de rezar, porque eles acreditam que batendo palmas, o som irá atrair as divindades e os deuses de ouvir as suas preces. Isso é algo que a maioria dos jogadores jamais vai perceber, mas esse detalhe está aí. E muitas vezes são esses pequenos detalhes que me ganham, porque mostram que as pessoas por trás do jogo realmente se importam com ele, realmente gostam dele. E eu nem preciso falar do quão singular é esse jogo em termos mais filosóficos e metafóricos, que nem um jogo de samurai tem que ter. Como, por exemplo, os haikus, que são literalmente os tapetinhos no meio do nada, onde o Jin senta e consegue formar um poema, onde o jogo te dá várias opções enquanto você vê a paisagem e não tem opção errada. Você escolhe o que você sente e de brinde você ganha uma bandana que, de novo, é puramente estético. Mas é uma atividade tão bonita, tão legal, que você quer fazer todos, você quer fazer todos esses poemas. Sendo que, na minha opinião, a beleza oculta desse jogo se esconde nos seus contos místicos, que nada mais são do que missões secundárias mais rebuscadas, mais especiais. Nessas missões, o jogo une lenda e lore, né, o desenvolvimento do universo, de uma maneira muito única. A maioria das pessoas sabe o quanto o Japão é ligado na sua mitologia, no seu folclore. Em épocas como essa época romantizada na cabeça da maioria das pessoas dos samurais e o quanto eles eram guerreiros valorosos, existem muitas daquelas histórias de onis, de yokais, de seres sobrenaturais que apareciam e faziam as coisas, que inclusive são criaturas que inspiraram muitas obras que a gente vê até hoje em dia. Então nada mais justo que esse jogo colocar o seu pezinho exatamente nisso. Essas missões são bem interessantes de serem feitas, porque geralmente elas têm recompensas muito boas, itens que realmente fazem a diferença, né, na sua jornada. E o conto mítico da Dança da Ira, pra mim, um dos melhores, pelo simples fato de ele fugir um pouco de toda a trama mongol e os mongóis como os grandes vilões, e agora a gente entende um conflito interno, um conflito que existia muito antes dos mongóis chegarem, e mostrando que a sociedade samurai tinha turbulências, não era todo mundo junto, vamos aí, e sim uma galera que tinha injustiça, tinha preconceito, tinha tudo isso, inclusive envolvendo o nosso protagonista. Porque o bardo Yamato, que conta pra gente esses contos, né, ele é o cara que entrega essas missões pra nós, ele começa a falar que desde sempre os samurais de Arikawa eram os melhores de Tsushima e talvez do Japão inteiro. E eles tinham uma técnica sagrada chamada a Dança da Ira, que conseguia adentrar qualquer defesa. Sendo que há um tempo atrás o líder dos Arikawa liderou uma rebelião contra a família do Jin, a família Sakai e a família Shimura, que basicamente eram os donos de Tsushima. E nesse momento o pai do Jin e companhia foram responsáveis por acabar com a rebelião, e desde sempre os Arikawa sempre tiveram um rancor por causa desse evento. E então a lenda diz que agora está solto um fantasma vingativo dos Arikawa, sendo mais perigoso que os próprios mongóis. Então você sai numa missão para perseguir esse tal fantasma, essa criatura mitológica. Nesses momentos o Jin tem que ir atrás de umas fumaças brancas e, chegando lá, ele viu que parece ser
oferendas de pessoas comuns pedindo pra matar mongóis, pedindo pra matar pessoas, como se esse espírito vingativo de Arikawa fosse um assassino de aluguel. Até que chegando no Jardim dos Deuses, uma arena assim completamente cinematográfica, nós entendemos que esse fantasma vingativo na verdade é uma mulher que participou da rebelião e agora tenta manter o nome Arikawa vivo na mente das pessoas, não deixar ele morrer, sendo que ela já cometeu muitos crimes, já matou muita gente e Jin é obrigado a matá-la, e com isso ele herda a dança da ira. Com agora ele, mesmo sendo o filho do homem que acabou com os Yarikawa, ele agora tem nele a herança dessa família e vai usá-la contra os mongóis. E a outra, que é a minha preferida, são as 6 espadas de Kojiro. Eu não vou falar direito o que ela implica porque é um pouco spoiler, mas basicamente os mercenários Chapéu de Palha são um problema e o líder deles, Kojiro, juntou 6 pessoas e ele quer caçar o Jin, que já é meio que uma lenda na ilha. Então Yamato diz que tem 6 espadachins esperando por ele em um lugar específico, onde ele terá que duelar contra eles para chegar nesse Kojiro e parar com a loucura dele. E o que me pega nesse conto é a singularidade dessa missão unida exatamente com o lado artístico dela, com esse lado grandioso. Porque quando você vai visitar um desses espadachins, ele tá fazendo uma pessoa de refém pra te chamar a atenção, e quando você chega ele simplesmente deixa ele embora e vamos lutar, caralho. O outro é um cara que tá rezando uma cachoeira, que parece um cara normal, que até pede desculpa pelas coisas serem assim, que infelizmente ele tem que fazer o trabalho dele. O outro é um cara que já matou muita gente, tá esperando ele num campo de corpos e só quer matar mais gente, é um sanguinário. O outro é um cara que tá pescando e quando a gente aparece, bom, é o meu trabalho, cara, você tem que fazer isso aqui. Todos esses encontros acontecendo em cenários altamente artísticos, cara, é muito bonito todas essas lutas. E finalmente, quando chega a hora de você enfrentar o Kojiro, é numa caverna diante de uma estátua gigante de Buda em um rio raso com várias lanternas acesas, é lindo pra caceta. E de recompensa você ganha uma das armaduras mais fodas desse jogo, que inclusive eu uso, ó, meu personagem aí, o macacão bizarro. Acho que em suma, eu basicamente quero falar, jogue imediatamente Ghost of Tsushima se você nunca jogou na sua vida. É uma experiência ímpar, ainda mais nessa indústria de videogames completamente focada em dinheiro que a gente viu hoje em dia. Esses jogos faz amantes de videogame finalmente respirarem e conseguirem aproveitar uma coisa verdadeiramente boa e bem feita. Inclusive ele foi atualizado com uma DLC que eu gostei bastante, que explora muito mais o vínculo do Jin com o pai dele, que é até pouco falado na campanha principal, e também tem uma gama de itens novos e habilidades novas para você desbloquear, além de ter um jogo novo que aparentemente é uma continuação, Ghost of Yotei. Eu nunca vi ninguém falando sobre ele, nem nunca vi nenhuma gameplay, nem joguei, então não posso falar, mas aparentemente está aí. Só que eu acho que a mensagem principal nesse vídeo é, cara, se você gosta de um jogo, se você acha que existe muito para explorar ali, meu irmão, se derrame. Não fique tão focado em terminar a quest principal o mais rápido possível. Leve seu tempo, curta essa jornada, porque é exatamente isso que as pessoas que fizeram o jogo esperam que você faça. E eu acho que quando é uma obra que você se importa, quando é uma obra que você gosta, isso não tem preço. Antes de me despedir, eu só quero falar uma paradinha aqui. Se você está vendo esse vídeo, muitíssimo obrigado. Esse é o primeiro vídeo do Paraíso de Dante. Se você já me conhece como o guri lá do inferno de Dante, não, eu não sou o gêmeo do mal, eu sou a mesma pessoa. Como eu disse, essa situação aqui é temporária, esse cenário vai mudar, essa câmera vai mudar, essa iluminação vai mudar. Eu não tô gostando de nada, mas se eu ficasse importando com isso, esse vídeo nunca sairia. Então, vão com calma. Mas de qualquer maneira, espero que você tenha gostado e saiba que esse canal aqui não vai ser sobre videogame, tá bom? Eu falei de videogame, vou continuar falando de videogame quando eu quiser, mas eu quero que esse canal seja aqui, meu irmão, uma ode à cinematografia, a coisas cinematográficas que videogames podem muito bem ser, mas também vou falar muito de filme, série, coisas que eu sei que quem me acompanha lá no Inferno de Dante quer que eu fale há bastante tempo. Então aperte os cintos e vamos nessa, maluco! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva nesse canal, vai me ajudar demais. Tchau, tchau!